Para resolver essa equação aqui, primeiramente, a gente tem que reorganizar de modo com que as duas exponenciais fiquem com a mesma base. Então, o 8 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a x ao cubo, mais 2 elevado a x igual a 30. Aqui nesse caso, por que isso acontece? Porque eu posso trocar de lugar do x com 3, então fica 2 ao cubo, que é 8, né? E aí, o que eu vou fazer é uma mudança de variáveis. Eu vou chamar o 2 elevado a x de um certo u, por exemplo. Né? Por quê? Porque aí, quando eu faço essa mudança de variáveis, eu tenho o seguinte, eu tenho uma nova equação, agora onde eu tenho 2 elevado a x fica u, então fica u ao cubo, mais o 30, eu vou colocar ele desse lado como menos 30, então fica igual a zero. Então agora a gente tem uma equação do terceiro grau. Para a gente resolver essa equação, a gente pode usar várias técnicas, como por exemplo, reorganizar esse menos 30 aqui de maneira que apareça um cubo perfeito. Como assim, professor, um cubo perfeito? Por exemplo, o 27 está próximo de 30, é um número que é um cubo perfeito. Então a gente tem u ao cubo mais u, aqui eu posso escrever como sendo menos 27 menos 3. Por que eu faço isso? Porque agora eu reescrevo isso daqui como u ao cubo, o menos 27 eu posso escrever como sendo menos 3 ao cubo, mais o u, menos o 3 que estava aqui, igual a zero. Então, fatorando, como que eu fatoro a diferença de dois cubos? Eu tenho lá, ó, a ao cubo menos b ao cubo. Isso aqui eu posso reescrever como a menos b, que multiplica a quadrado mais ab mais b quadrado. Para você ver isso daqui, que essa maneira aqui de fatorar dá certo, é só você fazer distributivo que você vai ver que você vai voltar para cá, né? Então quer dizer, quem faz o papel do A aqui é o U e o papel do B é o 3. Então eu tenho U menos 3, que multiplica U quadrado mais 3U mais 9. E o mais U menos 3 que estava aqui, igual a zero. Então o que eu posso fazer agora é colocar o U menos 3 em evidência, já que ele aparece nesse termo aqui e nesse termo aqui. Então colocando o U menos 3 em evidência, eu vou ter U menos 3 vezes quem para dar o que está aqui? É o U quadrado mais 3U mais 9. U menos 3 vezes quem para dar U menos 3 mesmo? O próprio 1, igual a zero. Então perceba o seguinte, quando eu faço isso, a hora que eu faço U menos 3 vezes essa parte aqui, dá esse fator. U menos 3 vezes 1 dá esse fator. Como aqui eu tenho o produto de dois números dando zero, é porque alguém aqui é zero. Então eu tenho que U menos 3 é igual a zero, ou o outro fator é zero. Então, ou pode acontecer do U ao cubo mais 3U, aqui é 9 mais 1, que é 10, ser igual a zero. Então eu tenho duas equações para resolver na variável U. Aqui é uma equação do primeiro grau, então U é 3. E aqui eu tenho uma outra equação do segundo grau. Aqui, se a gente calcular o delta, né, lá da equação do segundo grau, eu vou ter 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o 10. Então perceba que aqui eu tenho 9 menos 40, então o delta é negativo. Então aqui nesse caso não existem soluções reais, né, que é o meu interesse aqui. Ou seja, na variável u eu só tenho o 3. Professor, mas aí eu não quero u, eu quero x, certo? Então eu vou aqui e troco o u por 3. Ou seja, eu vou ter que resolver agora a equação 2 elevado a x igual a 3. Como que eu resolvo essa equação? O 2 está na base, quando ele está no expoente, ele vai para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada. Quando ele está na base, o 2 vai para o outro lado como logaritmo
na base 2. De quem? Do número 3. Então, perceba o seguinte, o único número x que satisfaz aquela equação é esse cara aqui, que é um número irracional, por isso a gente só deixa indicado. Certo? Então, portanto, o nosso conjunto solução é o conjunto que só tem um número. E esse número é o logaritmo de 3 na base 2.